Boa tarde. Boa tarde a todos. 17 horas, hora do nosso grande encontro com o convidado de hoje da série Educação Emancipatória. Boa tarde, professor Alain. Seja bem-vindo no 26º episódio da série Educação Emancipatória. Essa série tem como principal objetivo socializar experiências possíveis na educação, de forma que essa educação possa levar à emancipação dos sujeitos, autonomia, uma educação que possa fazer com que os meninos, as meninas, os jovens possam pensar, saber decidir, saber fazer suas escolhas e não simplesmente viver seguindo a massa. Boa tarde a todos que estão chegando. Boa tarde, professor Alain. E com muita alegria hoje, com muito orgulho, que eu vou convidar então o professor Alain Rocha Damasceno. Eu vou ler assim um trechinho do currículo desse profissional excepcional, super competente, super humano, com muita sabedoria e experiência na área de inclusão. O professor Alain Rocha Damasceno é mestre e doutor em educação, especialista em educação especial pela UF, orientador educacional e supervisor escolar, atuando na perspectiva da Constituição, organização da escola democrática e inclusiva, pós-doutor pela Universidade do Paraná, pioneira em inclusão de pessoas com deficiências no ensino superior do Brasil, professor associado do Instituto de Educação da UFRRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fundador e coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão, LEPED, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores de Educação Especial. E muito, muito mais o professor Alain Rocha Damasceno traz no seu currículo. Mas não só no seu currículo, como título, mas como experiência e como alguém que faz a diferença. E como nessa série nós conversamos com pessoas que fazem a diferença, o professor Alain não poderia deixar de contribuir. Deixa eu trazer agora o professor Alain. Eu. Boa tarde, professor Tudo Alain. Muito bom? obrigada por ter aceito esse convite. Não, o agradecimento é meu. Estou tentando colocar meu celular numa posição aqui que ele fique mais confortável aqui para a gente conversar. Pronto, Sem acho que assim vai problema. ser bom. Tá ajustando aí. É, porque eu não tenho tripé, então eu tô usando aqui alguns livros. Pronto, agora eu botei um livro Professor, aqui. eu também. Se vocês vissem Eu aqui não o meu tenho tripé. cenário, Eu não a tenho gente tripé. vai se, a gente vai se reinventando, se adaptando, enfim, né? Pois Porque a é, gente não quer, porque a gente não quer ficar parado, né, professor Alain? Esse é sem movimento, dúvida. né? Esse é Sem dúvida. movimento. Então, para começar nosso bate-papo de hoje, que vai ser incrível, por toda a experiência e a sabedoria, a bagagem, a leitura que você tem acerca do tema inclusão, eu acho que nós poderíamos começar falando sobre o que é inclusão. Eu vou pedir para você, porque inclusão é um termo que, ao mesmo tempo, ele é abrangente, ele tem uma leitura muito reducionista, né? As pessoas acham que inclusão é só estar relacionado com pessoas com deficiência. Eu gostaria que você explanasse um pouco esse conceito, inclusão e educação. Por que Tá ótimo. inclusão e educação e não educação inclusiva, professor? Ontem eu aprendi isso com o professor, gente. Maravilhoso. Pois é, não, quero agradecer o convite, né? A oportunidade da gente estar aqui dialogando sobre um tema que eu gosto muito, né? Pesquiso já há quase 2 décadas esse tema, né? Que é um grande tema, né? Como você está mencionando, né? Inclusão e educação. É,
e tenho me sentido muito provocado a participar de muitos debates no sentido da gente pensar que possibilidades estão postas pela educação para processos inclusivos, né? Então, é importante que a gente entenda, sobretudo, inclusão como algo processual. Então, é um primeiro aspecto que eu trago dentro da perspectiva do qual eu trabalho e que outros colegas também trabalham, né? Então, explicando, né, objetivamente, eu penso que o público é muito diverso, então a gente tem pessoas aqui com diferentes formações, mas que têm interesse no tema, né? Inclusão em educação. Para que e para quem? Que foi a provocação que eu fiz no título, quando você me convidou a criar um título para esse encontro. E aí uma das coisas que a gente logo se depara mas o que a gente está chamando de inclusão e o que é inclusão em educação? Então, primeiro a gente tem que partir de uma análise, né, de mundo. Não dá para pensar em inclusão dissociado do contexto de mundo em que vivemos, né? Então, quando a gente pensa em inclusão, a gente está pensando num movimento, uma dinâmica, como eu costumo dizer, de colocar para dentro de algum lugar ou alguma coisa, né, o que está fora. Porque esse é o movimento de inclusão. Se a gente pudesse, né, até do ponto de vista pictórico lá, do signo, né, da Libra, o movimento de inclusão é botar para dentro quem está fora. Então, eu estou partindo do pressuposto que nós vivemos numa sociedade que coexiste inclusão, processos de inclusão e processos de exclusão. Então, eu entendo que os processos de inclusão, eles são os movimentos contrários aos processos exclusórios, aos processos excludentes. Quando eu falo em inclusão em educação, eu estou falando da possibilidade de oportunizar, vamos usar até a própria imagem, né, o simbolismo do que é inclusão, né, de colocar para dentro, e esse dentro é alguma coisa ou algum lugar que está fora. Então, a gente está vivendo numa sociedade onde valores que estão em disputa, sentidos estão em disputa, discursos estão em disputa, e a gente tem uma sociedade marcadamente desigual. E essas desigualdades elas são forças motrizes para processos de exclusão. E aí os processos de inclusão, eles se materializam como movimentos de resistência e resiliência aos processos de exclusão. Então, quando eu falo em inclusão escolar ou inclusão em educação, eu estou falando de pessoas que estão apartadas da educação, né? E que deveriam, em tese, estar participando ali, porque, por exemplo, no ponto de vista jurídico, legal no Brasil, a educação, artigo 208 da Constituição, é um direito inalienável e intransferível. Então, como a gente pode conceber a ideia de alguém que não tem acesso à educação? E uma educação que não é qualquer educação, né? É uma educação de qualidade, socialmente referenciada, uma educação emancipatória, uma educação crítica, uma educação humana. Então, não é qualquer educação, né, que a gente está desejando e edificando nessas relações. Então, nesse sentido, quando eu penso em inclusão, eu estou pensando nos excluídos. Objetivamente é isso, em quem está fora do que deveria estar dentro, né? E pensar em inclusão como um direito humano. Ainda tem um aspecto que eu considero anterior a isso tudo, né? Nós temos lá, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, década de 40 do século passado. Então, que direito humano é esse? É alienado, é negado, é invisibilizado para uns e para outros não. Né? E aí a gente precisa, a partir desse debate inicial, começar a entender que processos de inclusão em educação não estão dissociados de processos exclusórios que não se dão necessariamente apenas na educação, mas que reverberam na educação. E na escola, sobretudo. Né? Então, quando eu penso em inclusão em educação, eu estou pensando em grupos, em pessoas que, historicamente, vivenciam e vivenciaram, ainda em condições mais agravadas, condições e processos de exclusão, de maneira tal que essas pessoas estão ou marginalmente incluídas, o que a gente também não quer, porque se a educação é um direito, todos têm que ter acesso pleno a ela, ou estão completamente excluídas, né? Como nós temos alguns grupos históricos aí que estão completamente apartados dos processos educacionais. Então, pensar em inclusão em educação é pensar, sobretudo, uma sociedade que afirma direitos humanos, né? Que entende a democracia como um valor inegociável, porque pensar em inclusão é pensar uma escola para todos, de todos para todos, de todas para todas.
de todos para todos. Quem cabe nesse mundo? Todo mundo. Porque senão não é Uhum, mundo, né? Então, uhum. essa é uma questão que a gente precisa problematizar. E me parece que em alguns momentos isso fica um pouco fora do foco, né? Mas eu acho que indo por esse caminho a gente vai E além entendendo disso, melhor. Uhum. ao mesmo tempo que assim, eu falo que é muito com alegria te receber, porque conversar com você é uma honra enorme, mas dá uma certa tristeza quando a gente começa a conversar, porque se a gente precisa conversar, se a gente precisa fazer esse movimento, é um sinal de que nós não temos uma sociedade inclusiva, né? Se a gente fala de inclusão, se a gente precisa ter lei, é muito doido isso, né, professor? Se a gente precisa ter uma lei, algo que vem de fora que obrigue, né? Vamos falar de escola, que obrigue a escola a receber crianças, né, vamos falar especificamente, com alguma limitação, com alguma especificidade. Então a gente precisa, é igual no trânsito, que a gente precisa do pardal lá na Serra das Araras para a gente diminuir e preservar a nossa própria vida. Então, ao mesmo tempo que eu tenho alegria em conversar com você, me traz uma certa tristeza de até quando a gente ainda vai precisar estudar, conversar, socializar, né? E ter uma lei que obrigue que isso aconteça do que deveria de ser natural do ser humano, né, professor? Na verdade, as legislações elas são acordos, né, que se estabelecem dentro do campo jurídico e que são, né, enfim, tem todo um processo de construção, né, o legislativo propõe, né, o executivo executa, o judiciário fiscaliza a execução da lei. Então a gente tem aí, né, a legislação como de maneira muito, muito simples, né, muito simplória, um conjunto de acordos, né, para se viver em sociedade. Então, a gente não precisaria de alguns acordos, no meu entendimento. Por exemplo, se a gente entende que a escola é um ambiente que deve ser garantido a toda e qualquer criança, por que a gente tem que, então, um exército de excluídos da escola? Uhum. Isso revela que, na verdade, o fenômeno é muito mais amplo e ele tem questões muito mais profundas. Ele tem raízes históricas, políticas, sociológicas. E a gente, quando olha para a educação, a gente só vê a educação, olhar para a educação dissociada das outras questões que constroem esse mapa, né? Esse roteiro para Uhum. tentar entender processos de inclusão e exclusão na sociedade e na escola, né? Na sua reverberação na escola, a gente acaba perdendo um pouco, como eu costumo dizer, o foco mesmo da questão. Em relação a uma questão que você colocou antes e que agora me atentei, tem muita relação com o que você disse agora, porque eu uso a expressão inclusão em educação e não educação inclusiva. É, Primeiro, eu reconheço a legitimidade da expressão. Ela existe. Educação inclusiva, inclusive, ela está presente. Inclusive, ela está presente, difundida nos textos legais. É muito comum a gente encontrar documentos oficiais que usam a expressão educação inclusiva. No entanto, quando eu faço uso da expressão educação inclusiva, e eu faço uso, né, embora alguns colegas já não usem mais, eu sempre faço uso me referindo a como a legislação entende esse princípio de democratização da escola, que tem sido chamado de educação inclusiva. Então, educação inclusiva seria, né, nesse entendimento, um princípio democratizante, democratizador da escola. Nesse sentido, eu tenho alguns incômodos, né? O primeiro incômodo é a ideia de educação inclusiva afirmar o contraditório. Então, se eu afirmo que tem uma educação inclusiva, também estou afirmando que existe uma educação exclusiva. Então, assim, mas se a educação é um direito de todos e todas e todos, por que tem que ter educação inclusiva e tem que ter educação exclusiva? Então, a expressão, ela enseja o contrário, o contraditório. E o Sim. contraditório, nesse sentido, não é dialético, né? Porque a educação por Uhum. si só, como diz o professor Lino de Macedo, lá da PUC de São Paulo, né, que agora está na USP, inclusive, no Instituto de Psicologia, a expressão deveria ser um pleonasmo. Toda educação, a educação é Deveria. inclusiva, ela deve ser inclusiva. Uhum. Sim. Então, Seu princípio. essa expressão, por princípio, então essa expressão já me causa esse incômodo. Um outro incômodo, e aí é uma questão epistemológica, né, do que eu estou entendendo por construção, significado de inclusão em educação,
esse conceito, pensando conceitualmente, educação inclusiva me incomoda na medida em que a gente entende que a educação inclusiva, ela enseja um estágio final da educação. O nosso desejo é que toda educação seja inclusiva. No meu entendimento, a partir da referência que eu trabalho de inclusão em educação, os referenciais que dão suporte, que balizam as nossas ideias no nosso grupo de pesquisa de inclusão em educação, esse estágio é inatingível, porque sempre existirão processos exclusórios em concomitância, em simultaneidade com os processos inclusórios, com os processos inclusivos. Por quê? Porque pensar numa educação inclusiva significaria ter uma sociedade inclusiva. Porque a escola não está neutra nesse contexto macro da sociedade. Ela sofre reflexos, ela produz e é produzida nessa relação, né, com a sociedade. Então, nesse sentido, pensar a educação inclusiva como um estágio final da escola, só se nós vivêssemos numa sociedade absolutamente inclusiva, o que não é um fato. E, no meu entendimento, me aportando em lente da sociologia, política e etc., no modo de produção que vivemos do capitalismo, que gera continuamente desigualdade, não é possível termos uma educação inclusiva, totalmente inclusiva. Por quê? Porque inclusão é processo, na medida em que processos de exclusão e inclusão coexistem numa sociedade das desigualdades. Então não dá para partir de um pressuposto que eu considero muito frágil. E perceba, eu não nego isso. Eu uso a expressão que eu não estou me referindo ao que a legislação entende por educação inclusiva. Mas do ponto de vista do conceito, eu trabalho com a ideia de inclusão em educação, porque me parece muito mais fiel à realidade do que a utopia de uma educação inclusiva, que só vai ser possível se nós vivermos num mundo inclusivo, numa sociedade inclusiva, e me parece que nós estamos ainda muito distantes disto. Então, nesse foi sentido... essa tristeza que eu me referi, né? Exatamente o que eu chamo de tristeza, que você chama de incômodo, mas também é um incômodo, também é uma tristeza, é uma angústia, na verdade, que eu me referi. E que esse processo é um processo longo. E aí, sendo um processo longo, quando você traz o título para quê? Para quê, professor? Para quê? Então, quando eu provoquei o inclusão para quê, é uma provocação mesmo no sentido de pensarmos, né? O que a gente está pensando hoje enquanto escola e educação? E aí eu trago o mote para a questão da escola brasileira, né? Então, o que as minhas pesquisas e as pesquisas que eu tenho acesso têm revelado? Que, de maneira geral, a escola brasileira, ela é uma escola que trabalha com premissas muito frágeis. Uma delas é a premissa da homogeneidade, que todos são iguais, mesmo com as diferenças gritantes existentes na nossa condição humana ali, latente na sala de aula. Então, quando a gente pensa em inclusão, a gente não tem que pensar em inclusão em educação, ou, como alguns usam, né, o termo educação inclusiva, associado unicamente, exclusivamente, à questão da deficiência ou ao público-alvo da educação especial, pensando que as pessoas com deficiência constituem parte desse grupo chamado público-alvo da educação especial. Então, por exemplo, né, quando a gente fala de educação inclusiva, eu vou para muitos debates, muitos encontros, muitos eventos, né, secretarias de educação que me convidam para dialogar, enfim, eventos de maneira geral acadêmicos, né? Eu percebo que as pessoas fazem uso da expressão educação inclusiva como se referindo ao momento atual contemporâneo da educação especial. Para mim, há um equívoco significativo nessa aproximação. Na medida em que... Isso é uma boa reflexão, professor. Diferenciar, que eu vejo que é muita confusão, diferenciar a educação inclusiva de educação especial. Excelente você fazer, né, essa diferenciação aqui. Porque quando a gente pensa, né, na perspectiva inclusiva da educação especial, ok, a gente está falando de uma modalidade de ensino, que a gente não pode esquecer que a educação especial ela é uma modalidade de ensino. Está lá, capítulo 5 da Lei de Diretrizes e Bases.
da Educação Nacional, inclusive recentemente mudada, né, modificada por um decreto, né, que incluiu educação bilíngue para surdos em escolas separadas, enfim, isso é um outro debate, mas que recentemente foi modificado, né? É isso que eu queria sinalizar, houve uma mudança recente. Mas assim como tem educação profissional, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação indígena, é uma modalidade de ensino, né? E sendo uma modalidade de ensino, quando a gente pensa a perspectiva inclusiva da educação especial, a gente está pensando num cenário contemporâneo de inclusão desses estudantes, considerados público-alvo da educação especial. Vamos fazer aqui um parênteses para especificar quem, né, quem constitui hoje, do ponto de vista da lei, são estudantes com deficiências, estudantes com transtornos do espectro do autismo e estudantes com altas habilidades de superdotação, tá? Fecha parênteses. Então, esse é o público-alvo da educação especial, de acordo com a legislação. Legalmente falando, né? Vigente, né? Então, quando a gente pensa, né, na perspectiva inclusiva de educação especial, eu estou falando desses estudantes que, historicamente, estiveram separados, apartados, numa escola chamada, que eu não chamo de escola, que isso fique claro, mas que, no contexto mais geral, se chama, é chamada de escola especial. Tá? Então, e como fala-se na perspectiva inclusiva, considera-se a possibilidade desses estudantes de estarem com outros estudantes, o que é um direito, né? Então, é uma premissa fundamental, né, da democracia, né? Uma democracia ela é fundamentada a partir, né, do princípio de direito. Nós somos sujeitos de direitos, temos deveres, mas também temos direitos. Então, é um direito desse sujeito de estar numa escola regular e ter todas as suas demandas específicas de aprendizagem atendidas, garantindo assim e efetivando o seu processo de escolarização. Então, quando a gente fala de perspectiva inclusiva do público-alvo da educação especial, eu estou falando desses alunos que outrora, não é outrora muito longe não, tá? Década de 70, 80 do século passado, cerca de 40 anos no máximo, eles estavam se escolarizando numa escola, muita aspas, separada, né? Chamada a escola especial. Segregado. Segregado é porque está separado, né? E isso me causa um estranhamento muito grande. E aí eu vou, ao longo do nosso debate aqui, problematizar um pouco melhor essa questão desse estranhamento. E não só um estranhamento, mas uma indignação também. Mas quando eu penso, por exemplo, em inclusão e educação, que eu acho que é o mote do nosso debate, o para quê, então quem são os sujeitos que nós estamos dialogando, o nosso público-alvo mais amplo da inclusão e educação são todos e todas e todos que, historicamente, vivenciaram e vivenciam condições de exclusão de maneira que estão também apartados da escola. E, nesse sentido, não se reduz ao público-alvo da educação especial. Então, é um equívoco fazer a leitura de que a educação inclusiva é o momento atual da educação especial. Não! A educação especial continua sendo uma modalidade de ensino. Só que a maneira como a gente concebe a educação especial hoje não é sintonizada à ideia de uma educação à margem, de uma educação separada, de que as pessoas precisam estar separadas para que elas tenham as suas demandas de aprendizagem atendidas. Como eu costumo dizer, a gente não tem que mudar de escola, a gente tem que mudar a escola. Essa é a questão. Então a gente quer justificar os fins pelos meios. E como é que a gente justifica os fins pelos meios? A escola é inapta à diversidade, ela não tem tecnologias, ela não tem recursos humanos adequados, vamos colocar numa escola que é melhor. Sim, mas se esses são os motivos pelos quais nós argumentamos que esses alunos devem estar separados, e se nós sabemos que separados as oportunidades de aprendizagem com as diferenças é muito menor, então vamos tirar as causas da segregação, da exclusão. Vamos ver, que não tem profissionais qualificados? Vamos qualificá-los. Não temos tecnologias assistivas? Vamos criá-las ou construí-las. Ah, nós não temos uma gestão democrática? Ok, então vamos discutir a gestão democrática da escola. O que a gente não pode usar é o argumento, a justificativa dos fins pelos meios. Ah, eu não tenho, então eu boto separado, né? Então, assim, esse tem sido um debate muito acalorado nos últimos tempos. Até porque esse é um retrocesso. Sem dúvida. É um retrocesso. Nós começamos assim. Historicamente, nós começamos assim, Elan. Antes era exclusão total. Depois, a trazer eles para essa escola especial, segregação. Depois, assim, se você for pensar em evolução humana,
Aí a inclusão e educação, ela tem essa perspectiva. Agora a gente está retrocedendo, porque isso é um retrocesso na minha leitura. Na verdade, assim, também na minha, sem dúvida. Qualquer movimento, perceba, de separação de pessoas é um movimento que fere princípios de direitos humanos. Para mim, essa é uma questão central. Uhum. Sobretudo aqueles que nós construímos argumentos do tipo: vamos colocar numa escola separada porque é melhor para eles. Melhor para quem, cara pálido? E para a sociedade. Um exemplo clássico, né? Agora, recentemente, foi aprovado um decreto que garante educação bilíngue para surdos numa escola bilíngue onde eles ficam separados, tá? O decreto foi aprovado há cerca de 15 dias, né? Decreto 4.000, não sei das quantas, de 2021. É também, como tudo que tem acontecido nos últimos tempos, em termos de políticas gestadas por esse governo, tudo muito atabalhoado, com pouco diálogo, e vamos fazendo. É assim que a coisa está acontecendo. E as pessoas nem estão percebendo. Ninguém nem está vendo o que está acontecendo. Sem dúvida. E embora eu entenda que existem demandas postas historicamente na comunidade de surdos e surdas, eu entendo isso. Eu não consigo ser convencido de que por que os surdos precisam estar numa escola separada. Eles têm N argumentos para justificar que hoje a escola brasileira vem se revelando impotente no que se refere ao atendimento dessas demandas linguísticas deles. Ok, eu entendo isso, eu não estou negando isso. Eu só não consigo entender por que nós não podemos combater essas causas que eles tanto argumentam, que geram exclusão no contexto inclusivo, e tornar a escola um ambiente bilíngue para todos, para o surdo e para o ouvinte. Como a gente aprende inglês na escola, a gente aprende espanhol na escola. Por que a gente não pode aprender língua brasileira de sinais na escola? Por que a gente tem que separar para que eles garantam de fato escolarização? Então, ou seja, para mim a questão maior está muito mais relacionada à escola que a gente tem e à escola que a gente quer. E nesse sentido, existe uma liga aí que eu chamo de financiamento. Tem uma questão central, né? Tornar a escola mais acolhedora, mais democrática, mais inclusiva para esse público-alvo da educação especial não é algo nada barato. É muito mais barato, e tem vários estudos apontando nesse sentido, pesquisas, você construir guetos chamados escolas especiais e levar os alunos para esse ambiente segregado, do que você construir em cada escola todas as medidas necessárias para que a inclusão desse público aconteça. Que no caso do público surdo, vai ter que ter sala de atendimento educacional especializado, vai ter que ter intérprete de Libras, contratar intérprete de Libras, vai ter que ter mudanças em toda a perspectiva político-pedagógica da escola, vai ter que rever o PPP, ou seja, é muito mais trabalhoso e dispendioso você construir culturas políticas e práticas de inclusão em todas as escolas do que você criar um gueto, que é chamado de escola especial. Então, além disso, eu ainda me arrisco a dizer que é um projeto, porque quando você pensa em uma inclusão na escola, você pensa numa escola inclusiva, mesmo que processual, você pensa no objetivo, que é a emancipação desses sujeitos. Porque a série fala educação emancipatória, então educação emancipatória para quê? Para quem? Interesse de quem? Que os meninos, as meninas, os jovens tenham uma educação emancipatória na sua forma genuína mesmo de se pensar, de se sentir, né? Que se tornem sujeitos autônomos. Também não há esse interesse, além de a questão do financiamento, a questão do recurso, a questão do trabalho. É uma questão de interesse, porque quando se tem interesse, o homem vai até a Marte, né, Alain? Pois é, e nessa questão específica, eu só queria fazer uma observação anterior, que eu mencionei, a questão da surdez, que esse debate sobre as demandas específicas de aprendizagem, né, dos surdos, é um debate muito acalorado. Então, eu só quero sinalizar um dado muito importante, que inclusive foi mencionado por uma querida companheira pesquisadora, que eu trabalho com ela, e ela, enfim, é uma inspiração para todos nós no nosso laboratório, que é a professora Mônica dos Santos, lá da UFRJ. Ela estava numa audiência pública discutindo exatamente essa questão, né,
da escola bilíngue separada para surdos. E um dado que ela trouxe, que depois eu fui pesquisar, e é um dado muito importante, é que a Federação Internacional de Surdos, a Federação Internacional, aponta que os ambientes mais potentes para a aprendizagem dos surdos é um ambiente inclusivo. Ou seja, a Federação Internacional de Surdos diz, nos seus estudos, que as escolas bilíngues regulares, inclusivas, elas são muito melhores que as escolas bilíngues especiais. E aí o Brasil caminha na direção oposta do que a Federação Internacional de Surdos aponta. Então, ou seja, realmente nós temos um problema muito grave nesse país, sabe? Como o Darcy Ribeiro falava, isso é um projeto, Alain. Isso é um projeto. Isso não é um problema, não é uma incapacidade, não é incompetência, não é falta de verba, é um projeto. Não há interesse que as pessoas sejam emancipadas. Isso é muito simples. Pois é. E esses guetos, nós sabemos, né? Eles são bem rentáveis, né? Existem pessoas que estão aí há anos, né? Trabalhando só nas instituições especiais, que eu chamo de instituições especializadas, não de escolas especiais, e que a gente sabe que o financiamento com dinheiro público para essas instituições não é pouco, não. Então é só fazer as buscas certas na internet que a gente vai descobrir que existem conflitos que, na verdade, estão muito mediados pelas questões do vil metal e não do que é melhor para a emancipação humana, por exemplo. Uma questão que eu quero fazer observação aqui é que quando a gente pensa em inclusão em educação, como eu estava dizendo, a gente pensa em todos e todas e todes que vivenciam condições de segregação, de apartheid da escola. Então, isso não pode se reduzir ao público-alvo da educação especial. O nosso grupo de pesquisa, por exemplo, nós trabalhamos, nosso grupo tem, vou falar sobre ele depois, mas eu quero falar que a gente tem 3 grupos que nós elegemos como público-alvo do nosso trabalho de pesquisa. São 3 núcleos dentro de um mesmo grupo de pesquisa, com 3 pesquisadores liderando esses núcleos, pesquisadores professores da universidade, e que cada um trabalha com uma dessas faces desse poliedro que é a inclusão em educação. Eu trabalho com um núcleo que trabalha com as demandas específicas de aprendizagem, onde se destacam as pessoas com deficiência, ou seja, o público-alvo da educação especial. Tem um outro colega, que é da psicologia, que deve estar nos ouvindo, o querido professor Eliano, que trabalha com a população LGBTQIAP+. Então, ele está falando sobre inclusão desse público que, historicamente, vivencia condições de segregação, de exclusão, e sendo o Brasil um dos países que mais comete homofobia, transfobia, e o número de assassinatos no Brasil em relação a esse público é assustador. Imagina discutir essas demandas desses sujeitos que são sujeitos excluídos na escola. Logo se levanta um mote de que discutir a diversidade humana na escola é fazer proselitismo a respeito de algum tema, ou ideologização, a ideologia de gênero. Ou seja, o debate não é nada fácil. E um outro núcleo que nós temos, um outro público-alvo dentro do nosso laboratório, que são crianças e jovens em condições de vulnerabilidade social. Então, a gente está trabalhando com crianças pobres, crianças periféricas, crianças que cumprem medidas socioeducativas. Percebam, são vários grupos, eu citei 3 grupos aqui que o nosso grupo trabalha, que são sujeitos que têm direito à escola, mas a escola a eles ou foi negada, ou ela é oferecida não como um direito, no sentido do atendimento das demandas desses sujeitos. Então é importante que a gente sinalize que educação inclusiva não pode ser sinônimo restritivo da inclusão da pessoa com deficiência, reiterando o que a gente já havia dito antes. Ou seja, a inclusão de negros, das pessoas pobres, indígenas, quilombolas, não só as pessoas deficientes, as pessoas também deficientes, ou seja, é uma questão da pluralidade, né, professor? De acolher a pluralidade.
Essa é a questão central, né, quando a gente discute inclusão em educação, né? A educação é um direito de todos, e todas, e todos. Mas quem de fato tem acesso a uma educação consentânea às suas demandas? A gente vê, por exemplo, hoje, o que eu considero ameaças reveladas, não são nem mimetizadas, como homeschooling. O que é o homeschooling? É apartar a criança do convívio escolar, né? Ainda que a família entenda, por motivos, sejam quais forem, de que a criança pode aprender em casa. Ok, mas é papel do Estado e da família, de acordo com a Constituição. Né? Aí A você educação. entra numa esfera, Alain, que essa questão que as pessoas também estão distorcendo muito, que é a questão do direito. Então, eu já tive uma discussão dessa em sala de aula com os alunos de psicologia, no qual alguns alunos falam assim, não, mas é um direito do pai e da mãe ele querer educar o filho. E aí a gente fica se perguntando, professor, como é que é isso? Não, Que as não é um pessoas entendem direito. como direito? Esse direito, uma coisa a gente tem que esclarecer. O direito à educação é um direito inalienável e intransferível da criança. Nenhum pai, nenhuma mãe pode arbitrar sobre o direito do seu filho. Tá claro? Então, se é um direito da criança, inalienável, intransferível, ou seja, ela não vai transferir para ninguém esse poder de escolha, esse direito dela de ter acesso à educação. Se esse é um direito constitucional da criança, então ela pode e deve frequentar a escola. Então, assim, não é o pai que vai arbitrar sobre o direito da criança estar ou não na escola. Então, o próprio projeto do homeschooling está sofrendo uma série de alterações, mas vários juristas e legisladores trazem a vertente da inconstitucionalidade desse projeto de lei. Então, isso porque fere a Constituição, por isso ele é inconstitucional, na medida em que o pai e a mãe decidem pela criança, mas é o direito da criança. Em algum momento da vida dela, se ela, lá quando adulto, não quiser ir para a escola, ok. Aí ela está arbitrando sobre a vida dela. Mas enquanto criança, é dever do Estado garantir o acesso à educação e uma educação formal, como a escola para a criança. Então, a gente precisa esclarecer isso. E no que se refere à pessoa com deficiência, isso é mais grave ainda. Porque se a gente sabe que muitas crianças, antes do processo de inclusão, você que está aí atuando como eu há muitos anos na área, a gente sabe que muitas crianças eram apartadas do convívio social e nem a escola frequentavam. Então, veja só, né, se o homeschooling passa da maneira como tem sido, né, pensado o projeto, a gente está legitimando a exclusão dessas crianças e jovens com deficiência, que muitas vezes não frequentam a escola por vergonha da sua deficiência, né, por vergonha da família em relação à deficiência. Pode ser um comodismo da família também. Ah, essa criança tem deficiência intelectual, para que eu vou levar lá para a escola? Ou seja, uma ignorância no sentido do desconhecimento familiar vai legitimar para aquela criança, no futuro um adulto, condições mais graves ainda de exclusão. Porque a emancipação, eu vou dizer uma coisa para você, me inspirando em Paulo Freire, a educação não é a solução para todos os problemas da sociedade, mas tampouco eu consigo pensar os problemas da sociedade sem trazer a educação para o debate. Perfeito. Tá? Isso é uma questão fundamental que a gente precisa colocar. Né? A gente não tem que pensar a educação como uma fórmula mágica, mas eu não consigo pensar. Tudo que eu penso como pesquisador, eu penso em processos educacionais ali envolvidos, né? Em alguma instância, em alguma medida. Então, eu não quero apresentar a escola como uma fórmula salvadora, mas tampouco eu consigo ver mudanças no sentido do avanço civilizatório sem pensar numa escola melhor para todos e todas, e todos. Então, é nesse sentido que eu penso que nós precisamos pensar o que significa esse apartheid da escola, que está sendo aí muito discutido. E, sobretudo, o que as pessoas com deficiência pensam sobre isso? Nós temos um problema grave no Brasil. Por exemplo, nesse momento, o CONAD, o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em função de ter expirado a vigência do mandato dos seus constituintes, ele está desarticulado, ele não está funcionando. A gente acabou de aprovar uma mudança na LDB. Você consegue entender o que é isso? Sem ter consultado o CONAD, que é o órgão que representa, do ponto de vista, né, da representatividade, né, da sociedade, as pessoas com deficiência, que elas estão lá, elas são, né, membros desse conselho.
né? Então, nesse sentido, como é que a gente aprova uma legislação que se volta para a educação das pessoas com deficiência e elas não participaram desse debate, por exemplo, via CONAD, né, que é o conselho que representa os interesses das pessoas com deficiência. E é um conselho que tem, obviamente, como todo conselho, representantes do governo, né, governamentais e representantes da sociedade civil. Então, mas o conselho está desarticulado, não houve recondução dos seus membros aos cargos. E aprovou-se uma legislação, como tem sido aprovado muita coisa no Brasil, a toque de caixa. Vou usar até uma expressão muito utilizada do ponto de vista midiático nos últimos tempos. A boiada está passando. E é isso, literalmente. O que a gente faz, o que podem colocar para a boiada, não bora, vai passando, vai passando. Só que são direitos que foram conquistados com muita luta, sabe? Sim. Direitos que foram conquistados por muitas vidas, né? Olha a ditadura, hoje nós temos uma democracia. Quantos não sucumbiram na ditadura para que nós tivéssemos hoje uma democracia jovem, que tem muita coisa a ser melhorada, sem dúvida, mas é uma democracia. E a gente vê aberrações do tipo, pessoas indo para as ruas solicitando o retorno da ditadura, mas pessoas morreram para que nós pudéssemos ir às ruas. E essas pessoas conseguem entender que quando elas vão para as ruas solicitar a volta da ditadura, elas não vão mais ocupar as ruas. Elas conseguem. Isso denota esse resultado de que o coletivo não está emancipado. Denota exatamente isso. O propósito dessa série é socializar, é semear ideias, experiências, para que as pessoas... Gente, essa série não é para professor. Outro equívoco, quando fala educação emancipatória, não, eu não sou professor, não sou da área, eu não preciso assistir isso, não. É uma sociedade que se isenta de estar discutindo... Bom, você não é professor, mas você tem um filho, você tem um neto, você tem um sobrinho, e você mesmo pode estar inserido em algum processo de educação, se você quiser. Um curso que você se matricula é um processo de educação. Que curso é esse que as pessoas estão investindo agora, então, né, Alain? Uma demanda, uma oferta muito grande de cursos, prometendo prosperidade, prometendo mudança de vida, prometendo sucesso. Olha, você quer falar bem? Se matricule no curso tal. Então, aí você não para, não analisa, não sabe escolher, não sabe filtrar, você investe o seu dinheiro e você alimenta. E aí você está falando, Alain, eu vou ler aqui um pequeno trecho, que é o início do livro que você me presenteou ontem. Muito obrigada pelo livro, o livro é Educação e Emancipação do Adorno. Eu comecei a ler, e logo de início, a própria editora traz um trecho que traduz o que você está falando. Fala assim, ó, pessoas que se enquadram cegamente no coletivo fazem de si mesmo meros objetos materiais, anulando-se como sujeitos dotados de motivação própria. Inclui-se a postura de tratar os outros como massa amorfa. Uma democracia não deve apenas funcionar, mas, sobretudo, trabalhar o seu conceito. E, para isso, exige pessoas emancipadas. Só é possível imaginar a verdadeira democracia com uma sociedade de pessoas emancipadas. Pois é. E com isso a gente consegue entender, olha que o Adorno, na verdade, boa parte desse livro que eu lhe presenteei foram programas de rádio que o Adorno participou e que foram gravados e transcritos. Então, transcrições de falas, de reflexões do Adorno, e não só do Adorno, tem o Helmut Becker também, que era um outro pensador da escola de Frankfurt, né? Que é a escola da teoria crítica. E então, a partir dessa reflexão do Adorno, a gente percebe como nós ainda vivemos em condições que nos distanciam de sobremaneira da democracia. E digo mais, nós vamos observar, e temos observado, em função desse elemento que você traz aí, que o Adorno trouxe para o nosso debate, isso no século passado, se eu não me engano, esse texto é uma transcrição dos anos 1950, 50 e alguma coisa, do século passado. Então tem mais de 50 anos que ele falou sobre isso, e é muito atual o pensamento dele, né? E o que nós
percebemos, a partir dessa reflexão sobre a democracia ameaçada, é que as causas da barbárie, elas existem entre nós. A exclusão nada mais é do que manifestação da causa da barbárie. Então, nesse sentido, é um desafio pensar numa sociedade de fato democrática, quando, na verdade, o que há de mais regressivo ainda existe em nós. E eu acho que uma das formas da gente superar esse estágio de regressão humana é a elevação do nível de consciência pela desalienação, pela emancipação, pelo pensamento crítico, que é algo que, no meu entendimento, é possível a partir de processos formativos. E aí a importância da escola, e aí a importância da educação para todos, aí a importância de inclusão em educação. Aí você pode parecer assim um pouco contraditório. Nossa, nós temos uma escola que é muito aquém, né? Ela está muito aquém das demandas humanas. A escola brasileira contemporânea. Nós ocupamos no ranqueamento internacional posições na lanterna em termos de desenvolvimento, de aprendizagem, etc. Não seria uma contradição pensar em inclusão numa escola que está muito aquém das demandas humanas? Sim, mas contraditoriamente o movimento não é linear. Essa mesma escola que está muito aquém das demandas humanas, ela também tem não só servido ao sistema para a manutenção das desigualdades, mas ela também tem servido para a emancipação humana. Nós passamos por essa escola, você está aí, eu estou aqui, e nós somos sujeitos críticos. Então, ou seja, nesse sentido, a gente relativiza. Não é só a escola, mas também tem a dimensão da formação que não se dá exclusivamente via escola. Porque o processo educacional, ele transcende a presença na escola. No meu entendimento, ele não nega e jamais negará a necessidade da escola, da escolarização. Mas a gente tem que entender que a educação acontece em vários espaços, né? Formais, informais, não formais. Então, nesse sentido, quando eu penso no Adorno, eu me sinto muito fortalecido no que se refere ao potencial emancipador do pensamento crítico e de uma defesa irremediável, inegociável, inexorável da inclusão em educação. Por mais que a escola que a gente tenha ela esteja muito aquém dessas demandas humanas, essa escola, como o próprio Adorno diz, nessa escola que existe o germe da alienação, também existe o germe da emancipação. Então, as pessoas só poderão se emancipar, pensando na escola também como uma instância emancipatória, se elas estiverem lá. Se lá dentro da escola ainda existe a possibilidade dela passar pela escola e não se desalienar, imagina fora dela. É mais difícil ainda. Então, exatamente. Assim, por mais que eu tenha críticas a essa escola, eu tenho muitas críticas à escola brasileira, sobretudo no que se refere a ela estar desintonizada completamente da relação espaço, tempo e mundo. Escola brasileira, no meu entendimento, ela precisa ser totalmente ressignificada, sobretudo as formas da escolarização. Essa concepção de um professor com 40 numa sala, isso para mim está completamente ultrapassado. A própria organização curricular. A organização sem dúvida. Curricular, né? Não, e uma coisa que nós não conseguimos superar, ainda está muito presente na escola. O aluno, ele é um elemento substancial na construção do próprio conhecimento dele. A escola assume o aluno como um indivíduo passivo, onde a gente vai bancariamente, me inspirando em Freire, depositando conhecimento. Gente, o aluno sabe exatamente o que ele quer. Ele só precisa ser ouvido. Então, assim, a gente tem como decidir com o aluno em que momento ele pode ser avaliado, a gente tem como decidir com o aluno o que dentro de determinados componentes curriculares ele quer aprender primeiro, a ordem de apresentação desses componentes, os interesses dele, aquilo que o motiva. A escola é extremamente desinteressante. Com isso, dizendo que a escola, pensando nos fenômenos de inclusão, os processos de inclusão, ela não é inclusiva nem para quem não tem deficiência, quanto mais para quem tem. Então, ou seja, é nesse sentido que a gente precisa pensar. Acho que a gente tem muita coisa para transformar, mas eu acredito que tudo vai acontecendo no pleonasmo, né? Agora, ao mesmo tempo. Então, assim, vai acontecendo. O mundo não vai parar para que a gente, vamos fazer a mudança agora. Não, as coisas vão acontecendo na simultaneidade da própria existência. E a pandemia, que seria uma grande oportunidade de repensar, né, de ressignificar o sentido da escola, parece que ela
sei lá, não sei. Eu não estou muito É, otimista. na verdade, a pandemia, por muitos, foi entendida como um momento de oportunidade, por outros, não, né? Mas eu acho que, como eu tenho dito, né, a gente está num mundo que a gente precisa discutir inclusão digital. São tantos processos inclusivos, né? É inclusão escolar, é inclusão social, é inclusão digital. Se a gente está falando de inclusão digital, a gente está falando dos excluídos digitalmente. Tem muita gente excluída digitalmente. Né? Sim, Sobretudo, não só pela falta de acesso aos meios, né? Aos instrumentos tecnológicos, mas também por uma questão temporal. Para a nossa geração, é mais difícil a gente entender como as coisas digitalmente funcionam. Então, assim, eu quando preciso de uma ajuda, eu peço para o meu filho de 14 anos, eu ligo para ele, ele entende muito, e ele vai me dando as orientações, mas eu fico impressionado como é que um jovem de 14 anos entende tanto de informática assim. Mas eu falei, gente, ele é nativo digital, né? Ele já os nasceu meus nesse momento. alunos. Ele Os meus nasceu alunos, nesse momento eu, histórico. eu, eu, eu delego essa tarefa para eles, não que eu não queira me acomodar. Olha, gente, me ajuda aí, como é que reproduz esse vídeo, Pois como é que... é. Na última aula com os alunos do 10º período, eu queria usar a lousa compartilhada e eu chamei uma aluna, me ensina a usar essa lousa compartilhada, vamos lá. E aí ela me ensinou, os outros alunos aprenderam também, e uma construção coletiva do conhecimento, das Pois é. habilidades. A gente aprende com os alunos. Uma certa vez, uma aluna me perguntou, professora, você acha que a pandemia prejudicou pedagogicamente os alunos? E aí eu respondi para ela, depende do que a sociedade quer da educação. Pois Se a é. sociedade, se a sociedade espera que a escola, né, cumpra o livro do começo até o final, naquele ciclo determinado há 200 anos, então está prejudicado. Mas se a sociedade parasse para pensar que seria o momento de conversar com essas crianças, com os professores, outras questões sobre a vida humana, sobre o que essa pandemia representa, sobre as relações, sobre o distanciamento, sobre habilidades socioemocionais, nossa, nós teríamos tanta oportunidade de fazer isso. Pois é. Isso reflete que os nossos conceitos, nossas concepções, elas podem servir tanto para a nossa emancipação como para o nosso aprisionamento. Se a nossa ideia de escolarização é reproduzir no online o já falido sistema escolar, a gente realmente não cumpriu. Né? Não conseguiu cumprir o livro didático todo, como se isso fosse, né, o único roteiro de aprendizagem. Seguir o livro didático. Né? Agora, se a gente pensar nas múltiplas possibilidades, como você apontou, a gente tem aí outras percepções sobre outras construções de aprendizagem, sobre como a gente precisa entender o conceito de comunidade de aprendizagem, que é aprender Exatamente. em rede. Esse é um Exatamente. outro conceito que as pessoas também não conseguiram avançar, sabe? Então, assim, e aí a gente fica preso a um formato de aula e leva isso para o online, para o virtual, para a distância, seja o nome que você dá, para o remoto. E é um modelo de aula que já se revelou esgotado, é um modelo de escolarização, desculpe, que já se revelou esgotado no presencial. Aí a gente aposta na mesma trajetória no virtual. Então, assim, voltando para a questão da inclusão, que senão a gente vai, né, Sim. rizomatizando aqui o pensamento. Pois é, eu ia te falar isso. Talvez esse seja um dos motivos da dificuldade desse processo de inclusão na escola, porque exatamente é a necessidade ainda da sociedade em padronizar e usar a mesma medida, na mesma forma, no mesmo tempo, para todas as pessoas. Então, enquanto a sociedade perceber a escolarização, né, a educação, o processo educacional dessa forma, ela vai ter muita dificuldade de colocar uma criança surda, uma criança cega. Vai ser muito difícil, porque a visão da escolarização, né, do curricular da educação, ainda está muito estreita. É o que você falou sobre educação bancária. Então, a metodologia, a padronização, enquanto a sociedade sentir essa necessidade de padronizar, vai se distanciar, né? A possibilidade de incluir, então vamos pegar essas crianças, vamos colocá-las separadas, porque elas estão atrapalhando o processo de padronização
da construção do conhecimento. É verdade, é uma interpretação, sim, para esse processo todo. Embora a gente tenha muitas percepções sobre esse fenômeno, né? São diferentes leituras, compreensões, sentidos que estão em disputa. E eu acho que todas essas percepções, elas estão muito, digamos, mediatizadas, né? Mediadas por sentidos que são muito subjetivos. Então, por exemplo, uma das coisas que me parece que é muito central nesse processo de inclusão, todos nós sabemos que para que a educação de fato atenda às demandas de aprendizagem dos estudantes, eu não estou falando de específicos, estou falando de demandas de aprendizagem de todo e qualquer estudante, precisa ter investimento na educação. Isso é inegável, né? Em todos os sentidos. Nós precisamos investir na qualificação dos professores, dos profissionais da educação de uma maneira geral. Precisamos investir mais do que nunca agora, a pandemia nos revelou isso, nas potentes ferramentas tecnológicas, até porque nós estamos diante de uma geração nativa nas tecnologias, então a tecnologia pode ser uma poderosa ferramenta para a aprendizagem, e existem pessoas que ainda negam isso, e insistem em outras concepções, mas que, no meu entendimento, essa defesa que se faz contrária ao reconhecimento dessa pluralidade tem muito a ver não só com os limites de percepção dessa realidade multifacetada, mas dos interesses próprios. Né? Então, tem gente que acha que a escola tem que ser do jeito que está, porque é muito cômodo manter a escola do jeito que está, porque é o que eu sei fazer. Esse negócio de ter que voltar a estudar, aprender a usar isso, aprender a usar aquilo, não estou afim. Então, nesse sentido, eu acho que pensar em inclusão em educação, voltando para a inclusão em educação, é reconhecer que é isso, o processo é processual, não é livre de conflitos, de embates, não é livre de embates e conflitos. Pensar em inclusão em educação vai significar ter empatia, sem glamourizar, porque eu tenho, confesso a você, muito incômodo, eu tenho muito incômodo, mas um incômodo, Exagero. do glamour. Ai, você trabalha com pessoa com deficiência, que coisa linda, que missão. Eu falei, mas, gente, aqui não é nenhum. Eu não sou Tom Cruise em algum filme de A Missão de Hollywood. É o meu trabalho. Não vamos glamorizar isso, né? É o meu trabalho, é desafiador como qualquer trabalho. Né? Imagina o trabalho dos médicos em plena pandemia, é desafiador. E não só desafiador, né? É limítrofe, porque se ele pega o Covid, ele pode morrer. Ainda tem isso, né? Então, assim, eu acho que o debate é muito acalorado nesse sentido. E faltando alguns poucos minutos para terminar, eu quero só deixar um convite, se você me permite, para todos e todas que nos ouvem. Nós temos o nosso grupo de pesquisa. Se você, né, gostou Mas desse então era papo inicial, isso que eu ia pedir para você falar de coisas boas. Alan, fala dos resultados bons que o grupo de pesquisa, o LEPED, tem constatado concretamente. Conta para a gente os resultados bons. Vamos falar de coisa boa? É possível? É possível, os desafios são gigantescos, né? E as pesquisas elas vêm apontando possibilidades nesse sentido, né? Então a gente tem pesquisas em todos esses núcleos, né, que representam públicos-alvo, né, que o grupo trabalha. No núcleo que eu coordeno, que é o núcleo de educação, inclusão e demandas específicas de aprendizagem, a gente tem trabalhado não exclusivamente, mas sobretudo com pessoas com deficiências e transtornos do espectro do autismo. Então a gente tem pesquisas muito interessantes, cujos resultados estão aí difundidos em livros, em artigos, mas se você acessar o nosso site, é só colocar lá no Google LEPED UFRJ ou digitar o endereço para quem lembrar. LEPED tracinho hífen, ufrj.com.br. E lá vocês vão ter acesso a uma biblioteca virtual com muitos livros temáticos da área, né, em todas as áreas de expertise do laboratório, mas também vão ter acesso às dissertações, teses, artigos, TCCs, monografias, tudo que a gente tem produzido que mostram, né, que é possível, sim, pensar numa outra realidade e concretamente materializá-la. É possível. E que é desafiador, né? Não é simples, não. E o que te move a estar nesse desafio, professor? Como que Olha, você... Como é que esse tema que te escolheu, você que escolheu ele, o que te move? Eu não sei, eu sou um indivíduo oriundo das classes populares, né? Então, assim, eu consegui... A escola foi, para mim, um trampolim, né? Para uma
visibilidade social, né, para o reconhecimento de uma existência, né? Porque o trabalho também faz isso, né? Dá visibilidade para quem você é, né? Para o que você pensa, né? Então, eu sou um indivíduo das classes populares que tem experiências de inclusão familiar, um avô cego, um tio com paralisia cerebral. Então, a experiência de nascer numa família de pessoas com deficiência é muito marcante. Então, assim, eu acho que isso foi essa minha militância em prol da inclusão em educação e e com um debate mais acentuado sobre a inclusão da pessoa com deficiência, que é o que eu tenho trabalhado há pelo menos 2 décadas, acho que tem uma íntima relação com a minha história de vida, né? Então, com a minha constituição como sujeito, com as minhas relações afetivas, porque eu não sou só um indivíduo cognoscente, eu também sou um indivíduo emocional, psíquico, né? Social, tem muitas dimensões aí, né? Então, acho que a questão afetiva e o privilégio de ter nascido numa família com pessoas com deficiência, acho que foi realmente a bússola que me apontou a direção. E nós temos várias pessoas, eu já gostaria de agradecer todos os interlocutores aqui que participaram. Não consegui ler as perguntas, vocês me perdoem, mas vocês podem entrar em contato com o Alan nesse site. O Alan é uma pessoa super acessível, que faz ele também ser especial. Essas pessoas que estão nesse caminho, tanto da educação, quanto da inclusão e educação. Alan, o que você poderia dizer para eles agora para a gente se despedir, nesse momento? Olha, a minha mensagem é uma mensagem de otimismo. Gente, olha, como diria Nelson Ned, tudo passa, tudo passará. Tá? Então tudo passa, tudo vai passar. Nós estamos num momento de muito niilismo, de muita tristeza, de muita desesperança, mas vai passar, vai passar. E eu me lembro de um presente que eu ganhei da nossa apresentadora, no dia da defesa de mestrado dela, que ela me deu uma caneca que eu amo, que estava escrito assim: ninguém solta a mão de ninguém. E isso é um mantra que eu repito para mim todos os dias. Ninguém solta a mão de ninguém. Então, é o título do livro do Chico Alencar, que eu sempre trago como um mote de reflexão para me manter vivo e esperançoso, educar na esperança em tempos de desencanto. É um título de um livro do Chico Alencar com o Pablo Gentili, que eu amo esse livro, e ali para mim é uma injeção, esse título desse livro é uma injeção de ânimo. Nós vamos continuar educando na esperança em tempos de desencanto, mas teremos tempos mais prósperos no futuro. Tudo vai depender do nosso protagonismo e da possibilidade de, a partir do trabalho que fazemos, construirmos circunstâncias que permitam às pessoas se emanciparem. Olha, sem palavras, estou muito feliz, emocionada, te agradecer imensamente por você ser essa pessoa que você é, pelo seu trabalho, pela sua existência, professor, pela sua e de todos que estão aqui agora nesse sábado, de todos. Eu e o professor Alan agradecemos a participação e a interação, embora a gente não tenha conseguido participar com vocês, mas agradecemos imensamente e esperamos que essa rede se construa, se solidifique, se fortaleça nessa esperança. Um beijo no coração de todos. Beijo. Bom final de semana. Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos. Tamo junto. Beijo, gente. Ninguém solta a mão. Ninguém solta a mão de ninguém. Isso aí. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom domingo. Bom sábado ainda, né? Abraços. Abraço.